Aí você coordena. Vou convidar, então, já para vir para a mesa, o nosso convidado especialíssimo de hoje, né, o professor Miguel Arroio, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, né, ele já tem atuado na UFMG, independente, agora ele está aposentado, mas continua na ativa, porque a gente não consegue deixar ele, ir embora. Ele está sempre, né, ajudando a gente a construir, né, uma educação de qualidade lá na Universidade Federal. É um especialista em educação, né, uma pessoa muito querida de todos nós lá, que sempre aprendemos muito com ele. Foi secretário de Educação, né, de Belo Horizonte, na administração do Patrus Ananias, e foi um dos grandes idealizadores, né, e coordenador da implantação da Escola Plural em Belo Horizonte, que é uma experiência, né, muito importante e referência para o Brasil inteiro. Acho que trabalhamos juntos nessa ocasião, né, que nunca me esqueci do professor Miguel. Na época foi também uma revelação, né, ter contato com ele. Acho que o que a gente faz hoje com a educação indígena, de alguma maneira, também é reflexo desse trabalho lá na Prefeitura de Belo Horizonte, né. E o nosso outro debatedor de hoje, né, que é o Fernando Iauanauá, o professor Nani, que eu chamo também para vir aqui para a mesa, né. Né, o Nani acho que até meio dispensa apresentações, porque todos aqui conhecemos, né, ele é professor Iauanauá, pajé, liderança na comunidade, né, participa também da UPIAC e dessa universidade indígena né, que a gente está vendo acontecer aqui. Agora de manhã, o Nani vai fazer a exposição, né, de suas ideias sobre educação intercultural. O professor Miguel vai comentar a exposição do Nani, e à tarde o professor Miguel faz a sua palestra e o Nani comenta, e como todos os dias, né, a gente, a partir do comentário dos debatedores, a gente abre o debate, né, para que todos nós possamos participar, também com questões, comentários. Vou pedir ao Ailton para ficar na coordenação dessa mesa, pode ser? E, abrindo então o trabalho dessa manhã, dentro do ciclo de debates Diálogos Interculturais, nós vamos ter a exposição do Fernando Iauanauá, do professor Fernando Iauanauá, e suas experiências no âmbito da educação intercultural, que é o tema que nós estamos debatendo essa semana. Nani, a palavra está com os Iauá. Manhurahão, Yumahão, Manhurahão nari putavurani uitamos aqui, Nanamaturra, Sai Caixa, Chinahiana Nasha, Mai Icano, Winson, no Canhurahão queria, ao Sama no Canhurahão queria, a Tuyu e Paiquim, Batu Chinahiana na Paiquim. Sapai Uitamua Utsaini
เมื่อนี่ใครมาให้ตัวมาตัวยุยกินุก็สุนีห้องยุชินามันวาสุนุก็อันนี้ห้องนุก็ยุยกินุก็นั่นตัวนุยไก่ตัวมาตัวปุจุตาเกี่ยวให้นุก็ยุชิชาราห้องมาตัวนิกากิมาตัวราฟันกิมาตัวยุสิงกิมาตัวตานีนักวันนี้Satiru que nunca com carro, nunca o tio, nunca o amigo, nunca sai nem matou e sonhou. Nunca o xixarahão, nunca o rão. E a tini Juana. Matou sai nem matou e o pai que era na nejão. As cacas matou e o. Ma o tsahomba. Ma nunca que os cara. Ma chinaya. Ma rua pai aí. As carriachos. Não chovia na cone, nunca china o tsau tsai sacho, nunca chovia mato nunca pa, nunca china o tsau ainda shaki, mama ni o tsa, ru na vai hu, machina o tsai achum, nunca maia paisca que cai só aqui, nunca li, anu mato ainda a paiki, mani kuyuki. Wakahu Rawin Kuyuki Damai Ravuki No Askawai Nui Kama No Maiki Kukai Nui Ki No Nihuki Chipunia Kai Nui Ki No Yuina Homaya Kai Nui Ki No Niu Macho No Wakau Macho No maio macho, no handi no handayamaki, no handi tukichi punia tiro machinança. Mau tsari yashu, tiriri shukuni shaki. Manto mercado anu yomai chapa, anu nami chapa. Awe vai kaya macho hitani ushuma piki matu. Atirihão matou a chua. Nós cama. Não fica no nicho. No achancho. No misquicho. No marruacho piacho, mas. No manhã tira uma chinança. No fica no canhurá. No nicuni com a chumba. No marruacho, mas no marrua, mas no iki. No canhurá, mas cai runo jaqui. Rayakani. Chahama rupuina com rayakani. Chama rupui na canto vaca yuiki. Rascati marichum. Nunca eu arru rascar o cua. Nunca na rua. Nunca vaca o chameito. A tu capo uma tchatiki. A tu maru tapima paiki. A tu china. A tu que tucanichum. A tu tihuachum. A tu ayamaki. A tu que vana tucanichum. Não utsaria. Não encano, não utsaria. As caras são matui. Unanu, riswatu yu amahiakan. Nagai huma. Yura mai wishina. Mapu shusana tsawa. Chatahu tsayamai kukahu itirikusa. Atsai katai matsai payamahiaki. Matuna tuiki, sai kirihu como waku. No matu sai shui. Sai taiwa shui ni hoki matu yuiki. Awiamu tapia, awia tapia ba. Ku carro inu. Tihão yushina mano ashu awia tapia mu pusku ai riacho. Uma rumisti tapia ni temos aqui. Vishi tapia manu shui. Yurahão. Ya Vacu ishi tapi mă ușua nici teanu nu așunandu. Mă câna uite mă că. Eu mă tu tapi esta kiri. În pisa esta kiri. În mă tu eu isu pai un șina. Mă tu kiri husu hai. Un șina mă tu ki tăchiwa hai. Nu uța huina coia mai. Nu uța huina coia mai nu hakiri nu că șina tăchiwa mai ki. Nu când îi paga pășco, îi paga camașca, îi pauni.
Awe wai niku ya mai. Awe wanui kashu umita sa kawan saya mai. Awe munshara. Mi yura munsana kai mi kashara. Mi manya kai mi yura munsana kai mi atu ta knash bahusta tupias ashara. Isin tsai kahu atish rihu ya mai. Uyau kuanhu. Mi amigo Mahusu tawatan su hupina kai mi wa ku ta chuha mi pia a mahu shara. Askai nuku mahu chaka ho numinuki. Nuku ki mahu shara krani. Nuku ki na niu shui kai tu nuku shina na pua hanki. Na nu kai kiri mahu nuku ki shafa kai ni. No askashuma. Nuni kunikui. Na ho mahu Wanu ikas no nikui. Anto pui hinu ikas raya no nikui. No utsahu no waki. Ato no kuyurau hek no ato busu ya mai. No samisi. Aska kumatu yui. Hakiri stari tswa yui ti hek mani kai ma hei tengu yushi hao. Chata hao yushi hao nikas. Au tenu tsatsai kaitu. Yurahon no ikai ksari aki utsa. Mani kapa kena kasno, matu yui. Mana wahu, hiya ke matu tsahwa ma. Matu yura hai matu, no shinai kiri wahai, matu yui pai. Dan usi unsai rehua yui. Então, pessoal, muito bom dia. Eu estou falando um pouco da nossa convivência e a própria experiência que a gente tem, né? E que no lugar que a gente vive é um lugar diferente de que a cidade. É um lugar diferente que a gente pensa a gente não pensa muito nessa questão social que envolve esse mundo lá de cá, que não é o mundo indígena, né? A gente tem se preocupado bastante e quando a gente vê alguém doente. Eu acho que isso também, quando o Isaac falou aquela palavra de ser pobre, para nós não existe ninguém pobre. A gente só é pobre quando a gente não tem como se mover, a gente quando está com alguma doença que não pode trabalhar. Aí a gente considera a gente que é pobre, né? Que precisa de ajuda. E nós temos ajudado bastante, né? Na nossa tradição, eu preferia que o Miguel falasse, que é a pessoa de mais idade. Mas como vocês me deram essa oportunidade, né? Na frente dele eu não sei de nada. Mas eu quero contribuir com aquilo que eu convivo com o meu povo lá na terra indígena do Rio Gregório, né? E que o que eu estou falando, vocês não podem entender. Mas eu tenho um compromisso com os animais, eu tenho um compromisso com a natureza, eu tenho um compromisso com a terra e eu tenho um compromisso com a minha família, que são vocês. E que nesse momento, vocês representam a minha família aqui nesse lugar. Eu também estou falando para vocês. Mas eu posso falar o português como estou falando agora, mas eu preferi falar a minha língua, que é para também os meus espíritos, como fala a nossa história, o nosso velho pajé, que eles estão ouvindo a gente em cada esteio desse lugar. Para escutar o que a gente vai falar deles, para que eles possam ajudar a nos orientar, falar do bem, das coisas boas, que a gente pode ajudar alguém que possa estar precisando ou estar doente. Que muitas das vezes no nosso retiro e na nossa preparação de conhecimento espiritual, a gente não precisa ter multidão de gente para a gente ensinar. A gente precisa ter energia.
a gente precisa ter alguém que, sem falar, encoraje a gente, que dá força para a gente dizer para uma pessoa que ele precisa fazer isso. Então, nesse mundo de Awanawá, a gente é muito família, a gente é muito irmão. A gente não gostaria de ver alguém doente, porque esse é o ponto principal da nossa família, né? Porque ele estando doente, ele é um homem incapaz. Ele não vai brincar, ele não pode caçar, ele não pode fazer outras atividades para cuidar da sua família, que estão ali em redor. Então, para nós é uma coisa muito que preocupa a gente, essa questão de estar doente. Então, por isso que a gente se esforça, nossos velhos esforçam, é que antes que uma pessoa fique doente, ele faz o seu pedido para que a doença não atinja esse lugar, que não possa chegar nesse lugar, que ele escolhe outro lugar, outra direção para ele ir, porque aqui não é seu lugar, a gente não gosta. Isso tem trazido muito dentro do conselho dos nossos mais velhos, para que a gente possa aprender. E os nossos velhos são as pessoas que estão em frente. A gente não deixa os nossos velhos deitados na rede. São as pessoas que começam a dançar às 6 horas da manhã e terminam no outro dia, ainda fica com vontade. E os mais novos hoje em dia não estão aguentando. Por quê? Porque nós estamos buscando outra coisa. Nós estamos perdendo a nossa energia com outros objetos que não são nossos. Então a questão da leitura, da escrita, hoje em dia para nós, a gente não é o nosso mundo. A escrita e a escola veio por uma necessidade. A partir do momento nosso pessoal antigo nunca viu um papel, nunca viu uma caneta. E sempre guardou essa grande visão de respeito, essa grande visão de obediência, essa grande visão de compromisso. Eles trouxeram até nós hoje. Me lembro muito bem, ainda quando eu era jovem, quando Terry passou a primeira vez e que tirou essa fotografia que passou no vídeo, né? Tinha uma idade mais ou menos de 14 anos. E a gente sempre escutava os mais velhos falar, mas bem escondido. Aquele segredo, que é no momento mais difícil de qualquer pessoa. Eles contam segredo no momento mais longe ou mais daquela pessoa. Porque você não vai deixar de dormir. Sempre fala a eles, você não vai deixar de dormir com sua mulher para você escutar. Morto de sono às 2 horas, 3 horas da madrugada, quando eles estão contando segredo. É coisa tão boa. Você não pode deixar sua cama, sua rede, porque dá frio, dá medo. Se você não tiver uma boa coragem, você não enfrenta isso. Só quem tem uma boa vontade. E só quem conhece e valoriza. E até por isso que nem todo mundo é conhecedor desse mundo espiritual. São as pessoas que estão em frente, que estão interessadas, que valorizam, que conhecem realmente o valor. E a gente passa num processo muito difícil, ainda mais quando nós mesmos judiamos nosso corpo para poder receber a nossa sabedoria. Sabemos que o nosso sofrimento do nosso corpo é para um dia nós ter esse conhecimento para poder dar para alguém que precisa. Então, a escrita se veio. A gente já tinha mantido esse contato há muito tempo, antes de eu nascer, talvez antes de meu pai nascer. Teve esse contato com um homem que não é índio. E a partir daí, vem se mudando. O tempo passa e as coisas vêm se mudando. E chegou no nosso tempo de nós ter o direito à terra. E daqui para frente nós estamos
Nós não temos mais essa liberdade de sair daqui da cabeceira desse rio e ir para outro lugar. Agora nós temos uma terra demarcada. E foi aí que se houve a grande necessidade de nós lidar com essa coisa que não é do nosso mundo. É ter professor, acompanhar a escrita, ter estudo. Porque a gente não tem nosso conhecimento. A gente controla tudo isso aí. Mas só que agora o mundo branco, ela abriu dentro da nossa comunidade, dentro do nosso mundo, uma necessidade agora de poder ter o domínio dessas coisas que não são nossas, que não são do Yawanawá. Nesse diálogo intercultural, tem me ensinado muita coisa boa. Muita coisa boa que vão servir para os meus filhos, para o meu neto. E para o próprio meus parentes que hoje são da minha geração. E nós temos dividido as nossas ideias para nós ter buscado aquilo que é bom para o nosso pessoal. Eu tinha aqui na minha disposição de hoje 3 perguntas para mim. E uma delas me chamou a atenção. Que era o quadro como é que chama? Deixa eu pegar aqui. Instante só. E é o quadro intelectual, né? Da formação desse grupo de pessoas. Que nós mesmos, antigamente, a gente não tinha essa visão de se unir um com o outro. Porque a competição era grande. Tinha muita guerra também entre os índios. Para saber quem dominava melhor outra nação. Mas hoje em dia não. Hoje em dia acabou. Não existe mais entre o Yawanawá essa competição de quem é o melhor. Nós estamos querendo cuidar da gente. Nós estamos querendo cuidar melhor do nosso povo. Isso tem trazido nossos companheiros que estão lutando, que têm a luta igual a gente, a nós se aliar, ser parceiro um do outro para trabalhar. E ter buscado cada dia mais pessoas que gostam de ajudar, que tem essa mesma intenção, que tem esse mesmo pensamento de cuidar, não só do povo Yawanawá, mas que cuidar também o que está ao seu redor, que é a natureza, os animais, e conviver com ela. Agora há pouco vocês assistiram esse vídeo de Yawanawá, que foi introduzido uma partezinha dela, que esse mel da abelha, que brinca com a lama. No fundo, esse mel de abelha significa para nós, é fazer a terra brincar. A terra, ela não pode só receber gente morta, ela tem que brincar também. Ela não tem só a obrigação de receber que só quem já morreu, quem não fala mais, ela tem que estar no nosso corpo. Ela tem que brincar, ela tem que se divertir. Esse aí é muito obrigado que nós damos a terra. Nós não vamos só pisar nela para ela se acordar, não. Ela tem que brincar junto com a gente. Então essa brincadeira da lama é importante para o nosso povo, né? Então, além dessa brincadeira, tem outros que passaram aí que eu acho muito, muito pouco para mostrar uma parte das nossas brincadeiras que vive o nosso pessoal lá. Então, muita gente tem um pensamento positivo. Como existe nessa grande sociedade, existe também nas pequenas aldeias também. Por mais que tu tá trabalhando para fazer uma coisa bonita, aconselhando todas as madrugadas, pedindo que ninguém faça isso, mas tem alguém que ainda faça alguma coisa que desagrada a família, desagrada o pai, desagrada a comunidade. Então não vai pensar que nós podemos hoje, com nossos diálogos, mudar o pensamento de muita gente. Nós temos que mudar primeiro é o nosso. Nós temos que estar seguros em nós
o que nós estamos querendo fazer. Isso que é importante para a nossa vida. Isso nós temos batalhado dentro da gente. E por causa disso, muitos dos nossos companheiros acham que o Yauanawa quer ser o melhor. Não, porque nós deixamos de falar da vida alheia. Nós deixamos de participar do movimento maior. Porque o movimento maior hoje só quer ser representante, mas nunca querer fazer algo concreto na sua aldeia, para que seu povo aprenda a defender, aprenda a usar a natureza sem agredir. E para nós ter esse conhecimento, para nós ter essa inteligência, precisamos fazer o nosso corpo sofrer um pouco, para nós receber essa sabedoria. Eu não sou pajé ainda, eu sou um estudante, que eu preciso concluir, como fazer meu doutorado, para ter meu certificado. E o meu certificado eu só vou ter se eu fizer o meu corpo sofrer. Eu tenho que passar por esse processo. Uma vez brincando, disse para o meu tio, eu vou gravar tudo que você sabe e eu vou aprender a cantar, fazer tudo. Disse, você pode aprender a cantar, fazer, mas não vale. O espírito não te escuta. Só vai te escutar se tu fizer o corpo sofrer igual a gente fez. Aí não tem jeito, você tem que... Ou você vai ou não vai. Então tem que ser sério, né? Hoje nós vivemos essa vida. O pessoal da minha geração começaram a se preocupar, esse lado, porque cada dia, cada objetozinho que entra, que não são do nosso mundo, vai trazendo você a ficar preocupado. Vai fazer você ficar preocupado. E cada vez que você fica preocupado, você resolve o problema e já tem outro problema na frente. Então achamos que nós nunca vamos poder resolver nossos problemas vendo essa coisa na nossa frente. Eu acho que tu tem que dar as costas para essas coisas que não é do nosso mundo e praticar a nossa. A nossa exige também um certo trabalho, uma certa preocupação, mas nós achamos que o nosso é mais lento. Até nos conselhos da madrugada, quando um pai vai aconselhar seu filho, ele não sai arrebentando a boca para todo mundo escutar. É um conselho, uma palavra amiga, uma palavra de carinho. Ali ele está transmitindo, não só para o corpo dele, para o ouvido dele, ele está transmitindo para o coração dele. Que é uma coisa que é bem suave. Hoje em dia, a gente passa na cidade, a gente vê. Diz que agora tem conselho tutelar, que defende os meninos, que as crianças. Aonde estão se criando? O governo criou esse setor para proteger os meninos, não está criando a grande marginalidade, porque o pai não pode mais surrar uma criança. Se o pai vai dar um conselho, o filho já pula lá, porque já confia no conselho. Isso é muito ruim para o nosso mundo. Mas é bom para eles, mas não é bom para nós. Isso nós não queremos. Nós queremos continuar vivendo como nós viemos recebendo os nossos conselhos. Onde é que estão nossos castigos para a pessoa que não escuta? Está no capum, está no Iximuxá, está no Cunaniquiná, está no fazer ele passar um tempo fazendo o retiro, para ele poder aprender. Pessoas ruins, pessoas que não escutam, ele tem que sofrer dessa forma. Mas não pode bater, não pode ficar roubando. E o capum é um dos que mais castiga as nossas crianças. Ele está com preguiça, não está obedecendo papai e mamãe, então vai lá. Avisa para o chefe, amanhã eu quero que você chama alguém que é trabalhador, chama alguém que é matador de caça, e faça que essa pessoa dá capum no meu filho. Que ele não está me obedecendo, ele não está caçando, não está tendo sorte. Então a pessoa que fez isso, que tem sorte, que foi matador de caça, que é um bom conselheiro, que tudo que ele diga acontece, então é essa pessoa que tem que dar capum para o meu filho. Porque só aí ele vai transmitir essa energia boa, energia de felicidade, energia de sorte para o meu filho. Então não precisa soltar ele, não precisa nem ele brigar comigo. Então a gente vive a nossa vida assim. Isso é um dos exemplos. Mas tem vários, tem muito nosso ensinamento. E precisa a gente valorizar, é preciso a gente usar na prática. Porque se a gente não praticar, ficar só falando, as coisas vão embora. Toda a cultura, toda a língua, ela só é viva, é mantida quando você pratica ela.
Você não dá para usar nossa língua. Eu e o Arão, não dá para usar minha língua junto com o meu pessoal, eu mexendo numa grande máquina. Porque não tem palavra máquina na minha língua. Se eu estiver dirigindo um avião, não tem palavra avião na minha língua. Se eu estiver fazendo alguma coisa que está fora da atividade do Jauanauá, eu vou esquecer minha língua, porque eu vou ter que falar a língua portuguesa. Agora, se eu estiver pescando, se eu estiver caçando, se eu estiver fazendo plantação, se eu estiver dançando, brincando, fazendo o nosso costume tradicional, aí eu vou usar minha língua, e a minha língua vai ser muito forte. E eu queria dizer, meus amigos, meus companheiros, que eu tenho muito respeito por todos eles, mas tem outros que eu admiro muito mais. Nós fomos criticados muitas das vezes, porque nós recebíamos formação aqui pela Comissão Pro Índio. E muitas pessoas da minha geração diziam assim para mim, eu vou colocar meu filho lá na escola da cidade. E chegou o momento que nós tampemos a boca de todo mundo, nós precisamos brigar. Assim, não coloca, se acha melhor, coloca lá. Foi na época que Joaquim Maná, Caxinauá e Jaime foram fazer aquela inscrição na Unimate. E que participou um dos meus alunos e meu sobrinho, Odaísio. Odaísio se dizia que já tinha estudado na cidade, que sabia de muita coisa. Quando foi fazer a prova lá, Odaísio voltou, não passou na prova. E os dois meninos que nunca foram na universidade passaram, o Jaime e o Maná. Eu não fui naquela época porque eu estava fazendo outra coisa, que foi bom para mim também, né? E aí eu chamei, reuni todo mundo, vocês veem o que está acontecendo agora? Qual foi a grande diferença de vocês dizer que a nossa formação não vale nada, que é inferior? E agora os meninos vão fazer a faculdade. E que muito discriminou, que achava que isso aqui era o melhor, não foi, tá aí, como é que é? Foi a partir daí que a nossa escola tomou um pulso. E nós tiramos desde a primeira série até a quarta série, e agora ninguém vai ensinar mais o português. Tem que ser na nossa língua. Agora nós temos que ser professor de verdade. E me lembro, quando nós estávamos trabalhando nessa cartilha de geografia, quando a professora Márcia perguntou assim, o que é ser índio? Vamos ter que provar por que ser índio. Como é que é ser índio? Cada um se dividimos, discutimos, cada um trouxe duas páginas de caderno escrito o que é ser índio, contando a sua própria experiência. Nem mesmo a gente não descobria, a gente não sabia que era tão importante ser índio. Quem quer ser? Quem quer continuar vivendo? Eu confio muito aqui, dos professores que eu conheço, eu confio no Isaac, eu confio no Maná, eu confio no Bebito, eu confio no Manel Tica, lá da minha aldeia, eu confio no Pope, mas os meninos que participaram, os Apurina, nenhum tiveram, para mim, na minha visão, eles não tinham uma qualidade de professor índio. E aí que vem dentro de mim uma preocupação. Será que esses meninos que estão sendo formados pela Secretaria de Educação do Estado, eles estão recebendo também a formação que eu tive? Mas nesse momento a gente não pode cobrar nenhuma secretaria. É a gente que tem que se reunir agora. Quem é liderança, quem é professor, quem faz alguma coisa, quem é chefe de família, vem cá. O que é bom para o Jauanauá? O que não é bom? O que vamos fazer para que o Jauanauá continue com essa alegria, com essa saúde que tem? E o pajé falou assim, vocês só vão ser sadios e felizes que nem alguém que for doutor,
Na hora que quiser morrer, ninguém vai impedir, não. Vai morrer. Tanto o pajé como o doutor, todo mundo morre. Mas eu quero dizer a minha mensagem. Vocês só vão ser felizes se vocês fizerem o que é de vocês. Porque vocês não podem roubar o que é dos outros. Vocês têm que ser vocês mesmos. O verdadeiro Yawanawá. Se não for assim, nem dinheiro, nem muito dinheiro, vocês vão começar a brigar. Nem muito objeto ou patrimônio, vocês vão começar a brigar. Vamos deixar com alguém cuide desse aí. E nós cuidamos essa parte daqui, da nossa felicidade. E a nossa felicidade é essa que vocês estão vendo, é essa que eu ensino todo dia para vocês. É se dividir aquilo que nós temos. É dar a mão dada quando alguém está falhando. E vocês vão servir de nosso vigia. Vocês vão lá, ver o que está acontecendo no mundo lá de fora. Porque às vezes nós estamos achando que estamos fazendo bem, pode nós estar fazendo mal. E se nós estivermos no caminho certo, parabéns para nós. Quando se houve essa conversa, todo mundo ficou de olho. Para saber o que esse velho tinha dito, né? E durante essa nossa luta, houve muita gente que foi contra. Porque nosso ensino é inferior, nosso ensino não vai atingir faculdade, né? Houve muita crítica, mas hoje não. A gente tomou conta, a gente deu de volta tudo que eles esperavam que não era, a gente deu de volta para eles, em cima da mesa deles. A consequência que o estudo, que não é nosso, traz. Se tem alguns exemplos de alguma pessoa, nosso parente, que são famosos, como o Marco Tereno, Jorge Tereno, o Chay aqui, Chay Ailton, que nós espelhamos muito no trabalho do Ailton. E tudo só começou porque Ailton ajudou a gente, aconselhou a gente. Nós nunca esquecemos alguém que ajuda a gente. Nós fizemos uma seleção de nome e trouxemos para a mesa. O que é que isso aqui fez? Isso aqui está famoso, por que ele fez? Para a terra dele. O que é que ele fez para o povo dele? O que é que ele fez para o povo dele continuar sendo aquele povo lá? Depois sentamos de novo, vamos fazer uma avaliação interna dos professores, dos agroflorestais, do pajé. Ele vai dizer, porque a gente tem vergonha de dizer o que a gente é. Eu tenho que baixar minha cabeça agora para escutar o que é que eu sou, porque se eu estou fazendo coisa boa, eu vou continuar fazendo. Se eu não estou fazendo, eu vou parar e dar uma pensada para mim seguir outro caminho. E aí onde foi mostrado todo as nossas falhas. A gente não gosta quando alguém fala mal da gente, né? Mas quando você abaixa sua cabeça, que você toma essa falação de outra pessoa contra você, você acha que aquela pessoa não presta, mas aquela pessoa, se tu for analisar, tu senta 1, 2, 3 dias, tu vai analisar que essa pessoa está no lugar do seu pai. Está no lugar da sua mãe, que está preocupada com sua vida, com o seu bem-estar. E assim nós estamos vivendo esse atual momento. E nós, como formadores, como professor, a gente tem se sentido orgulhoso pelo nosso trabalho. Eu não quero saber quem está fazendo alguma coisa diferente. Eu quero cuidar da minha família. Eu quero cuidar do meu povo. E aqui no Acre nós temos buscado 3 parcerias. Parceiro assim que nós trocamos ideia. É o povo Axaninca e os Arara que estão mais perto. Nossos parentes Caxi têm se afastado muito, porque eles acham que nós somos aquilo que eu falei. Que talvez ache que nós não gostamos, talvez ache que a gente tem que ser só a gente, é só nosso grupo. Não, mas o que nós estamos vendo, na nossa visão, ninguém diz para nós, na nossa visão, a pessoa representante vê que eles acham que a gente está excluindo eles,
Mas a gente está um pouco afastado porque ainda não tem um líder que tenha esse conhecimento espiritual e que possa dar uma direção. Está todo mundo como que se fosse, não estão acertando o caminho ainda. Nós estamos esperando e para fazer um convite algum dos nossos amigos. Não tivemos nenhuma oportunidade, por mais que estão mais perto da gente. Então nós temos buscado muito, se espelhado muito no trabalho do povo Achaninca. Eles também se espelham muito no nosso trabalho. E aí um vai descobrindo o que nós temos que fazer junto. E nós estamos trabalhando assim hoje. Né? Só agora há pouco que o povo Arara começou a entrar em contato com a gente. Mas nós temos sentido uma boa energia entre a gente. Esperamos que possa dar certo, através do seu representante. E nós estamos fazendo também visita, estamos trocando de experiência. Estamos indo na casa deles e vamos na nossa casa. E para nós isso é muito importante, criar essa aliança. Eu acredito muito nos nossos projetos, mas muitas das vezes a comunidade que ainda não sabe o que é projeto, ele pode se perder muito. O projeto pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim dentro da comunidade indígena. Se a gente não fosse forte, hoje nós estávamos tudo esbandalhado já. Tanta perseguição, tanta coisa mal intencionada que entrou dentro do projeto, junto com o projeto, foi muito forte. Se a gente não tivesse esse preparo, a gente não estava mais junto. A gente não descobria essa seriedade um com o outro. Porque se tu está sentindo alguma coisa, nossos parentes só assim, sente, mas não diga. Mas o próprio conhecimento do homem branco, ele fez ajudar também a gente. Nós ser um com o outro. Porque o pensamento de índio mesmo, às vezes, muitas das vezes, eles são também falsos. Ele acha graça, ele te passa a mão, mas no fundo nem aquilo que ele está fazendo. Ele tem outra intenção, tem outro pensamento. Foi uma coisa forte que a língua portuguesa trouxe para a gente poder ter esse compromisso de ser franco um com o outro, de ser sincero um com o outro. Também nós não achamos a língua portuguesa ruim para a gente, porque se não tivesse a língua portuguesa, hoje eu não falava com Tia Ailton, eu não falava com Davi, não falava com Jesse, não falava com a Márcia, eu só falava com Yawanawá. Então a língua Yawanawá nesse momento foi muito importante para a nossa comunicação. A gente considera muito isso, né? E a gente tem trabalhado muito com cuidado. Nós, o grupo de professor, juntamente com a liderança, que nunca participou numa sala de aula junto com a gente, está se levando o velho, a gente já levava, mas agora está sendo mais frequente a participação deles, e a escola está sendo um dos patrimônios da organização principal para resolver problema. A dona está começando e ela pode resolver, juntamente com a sua liderança e a comunidade. Isso tem me feito muita alegria, em saber que eu faço parte disso. Como diz ontem, bem claro, o Isaac, se hoje chegasse o meu dia para me partir lá para outro mundo, eu já estaria satisfeito, porque eu já dei minha contribuição. Agradeço muito também o pessoal aqui da Comissão Pro Índio, aonde tem a FUNAI, tem o CIMI e outras organizações que desapareceram. E a Comissão Pro Índio pegou a educação, ainda continua firme, mostrando o caminho. Eu sempre tenho dito lá em casa que a equipe formada pela Comissão Pro Índio são pessoas amigas. Que a gente não importa outras coisas da particularidade dele, porque é do outro mundo deles. Ou importa o compromisso que ele tem de ensinar a gente, de mostrar o caminho, para a gente ser o dono da gente. Isso que tem sido importante na nossa vida. Agradeço muito vocês. Eu acho que os nossos projetos trouxe muito desenvolvimento.
A gente imagina que na época do patrão seringueiro a gente estava muito espalhado nas suas colocações, porque precisava cortar seringa para o patrão. E a partir desse projeto, que Tchai acompanhou desde o começo, quando a gente começou a abrir aquele lugar Nova Esperança, hoje, a gente uniu muito a nossa família. A gente usa muito as nossas histórias para nós poder fazer as nossas coisas. Se nós não tivéssemos história, a gente não poderia organizar, trazer de volta o que nós somos hoje. Nós precisamos de história. Precisamos colocar ela em prática. Hoje está tão fácil você fazer um fogo aqui. Só traz um pedaço de pano, uma gasolina, tome o isqueiro e já vai pegando. Pessoal, nosso povo trocou isso. Nós sabemos fazer fogo, mas é muito mais trabalho. Dentro desse trabalho tem também uma comunicação espiritual, de tu fazer o fogo. Mas hoje ficou tão fácil que a gente deixou o que é da gente, não valorizou outra cultura. Só um pequeno exemplo. Um dos exemplos nossos é isso aí. E a gente está buscando, cuidando dessas pequenas coisas para a gente depois partir para outros maiores. Né? Eu tenho sentido muita falta dos meus companheiros, dos meus amigos, que começaram na minha época, receber cursinho de formação pela equipe da Comissão Proíndia, e que hoje estão nos grandes movimentos indígenas, e que abandonaram o seu lugar, que não estão sendo respeitados pelo seu povo, e que está sendo ruim, que estão trabalhando mais visionados no dinheiro. Eles imaginam que o dinheiro vai modificar a vida deles. Eu acho que ele estaria fazendo algo melhor, mais importante, se ele estivesse caçando, dando de comer à família, fazendo roçado, convidando para fazer uma festa de caixuma. Era muito mais importante que ele está fazendo política. Desfazendo, desmoralizando o nome de alguém que queira trabalhar. Hoje, esse nosso grupo, formado como professores, nós não temos desconfiança um no outro. Eu posso estar lá na minha aldeia, mas Joaquim Baná está conduzindo a nossa organização, a OPIAC aqui. Então eu estou aqui também. Joaquim está lá na aldeia, eu também estou aqui. Nós se dividimos. Eles têm muita confiança no nosso trabalho. E nós precisamos estar juntos. Se a gente não estiver junto e não tiver essa confiança, eu vou querer ser mais um político para agredir o Joaquim, desfazer do trabalho dele. Eu tenho que ter coragem, dizer para o Joaquim, se ele está errando, você tem que melhorar isso aqui. Você melhorar isso aqui, as coisas vão andar melhor. Você não pode brincar, é um compromisso. Isso aqui não é seu trabalho, isso aqui é trabalho do povo. Você representa aqui todo mundo, daqui no Acre, povo indígena aqui no Acre. Você não pode envergonhar ninguém. Se você não tivesse capacidade, a gente dizia que você não tinha capacidade. Você é a pessoa que tem capacidade. Agora vamos virar um homem branco. Passou o mandato dele, tem que mudar outra pessoa. Estão trabalhando bem, vive aí. Né? Mas faça alguma coisa pelo seu pessoal. Conta com a gente. Na hora que precisar de nossa ajuda, nós estamos do seu lado. Eu acho que essa ideia de diálogo intercultural é uma ideia boa. Uma ideia que nós precisamos estender mais. Não precisa parar por aqui. Nós precisamos trazer mais gente. Precisamos trazer mais pessoas que não gostam de andar na cidade. Precisa trazer a ideia deles. Por que ele não gosta de andar na cidade? Ele vê no mundo dele uma coisa que não é necessário ele vir. Então, eu quero dizer isso para vocês. Nosso povo não tem mais a oportunidade hoje de viver como vivia antigamente. De começar a visitar outro no começo do verão, fazer festa durante o verão todo. Hoje nós já temos muita atividade que deixou nós muito ocupados. Pelo menos uma semana
do mês do ano, a gente faz essa brincadeira para nós agradecer nossos antepassados e os espíritos que estão ao nosso redor. O velho fala muito forte com a gente. Vocês não vão calçado. Vocês não usam nada que é industrializado. No relógio, nada. Não passa nenhum extrato no dia que vocês vão brincar. Vocês têm que brincar com o espírito do nosso antepassado, como o nosso povo vivia. Muita gente que tu vê aí, pode ser que tenha algum homem que tenha usando uma cueca por dentro, mas muitos deles estão sem cueca mesmo. Isso para ele sentir que ele tem responsabilidade, que ele está correspondendo com nossos antepassados. Eu fui também, né? Só uma pessoa que descobriu que eu estava pelado mesmo, né? Mas para mim, foi uma experiência muito grande, foi um compromisso meu comigo, que para mim eu não estava devendo nada, eu estava pagando minha conta, pela minha vida, agradecendo pela permissão que deram para mim vir essa terra aqui. Então é nesse espírito que a gente brinca o Festival Yawanawá durante uma semana. Alguém me perguntou qual é o serviço mais ruim que você acha, porque dá muito trabalho um festival desse. Tem que buscar gente, tem programação, tudo, tem que botar muita comida e tudo. O que é que tu acha mais ruim? Disse, o que eu acho mais ruim é a saudade depois de todo mundo da festa que vão embora para suas casas, é a coisa que mais me machuca. Eu queria só viver nessa festa todo dia, mas como só é uma semana, é a coisa que mais me maltrata é a saudade. O trabalho para nós é divertimento todos os dias. Então, pessoal, esse é mais ou menos o que eu queria dizer para vocês. Que meu tio costuma dizer que nós que estamos nessa luta em frente, acho que você olhar alguém com outro olhar, esse olhar, ele não é verdadeiro, né? Que para nós não existe nem feio e nem bonito, para nós todos somos igual. Eu acho que alguma comparação na época da eleição, como vocês sentem. Tanto for um deputado, como um seringueiro, como um pobrezinho, como um lixeiro, o voto dele é igual. A gente sente na nossa comunidade, a gente sente todo mundo igual. Nós dividimos desde a comida a caixuma. E é muito bom, porque hoje você tem, amanhã você não tem. O que o outro tem se divide. Eu gosto muito da vida da aldeia. Eu espero ser um bom profissional, mas também eu preciso me garantir. Eu preciso me garantir para continuar. Preciso garantir os meus filhos, o futuro dos meus filhos. E eu só posso garantir o futuro dos meus filhos se eu estiver ensinando o que foi do povo dele, o que foi dos avós dele, nossos antepassados. Então eu acho que eu vou parar por aqui. Se tiver alguma coisa a mais, eu posso responder depois. Eu creio que assim como estou profundamente feliz, satisfeito com o painel imenso de ideias que o Nani veio compartilhar conosco aqui nessa mesa, e refletindo um universo da cultura do povo Yawanawá. E eu acho muito enriquecedor para todas as visões, né, essas experiências das diversas visões que a série dos debates está nos propiciando, essa profunda impressão dos aspectos assim da cultura de um povo. No caso aqui, o Nani nos presenteia com essa visão da
das raízes profundas, né, da cultura Yawanawá, da maneira que esse povo se relaciona com os outros povos, percebe os outros valores da cultura e indicando uma identidade diante do mundo que tem uma contribuição muito, muito grande a dar a todos nós que vivemos uma realidade global, vivemos uma realidade no planeta hoje que põe os povos, né, as comunidades em constante choque umas com as outras, e essa desconfiança que o Nani muito generosamente atribui também à sua cultura, de dizer que antes de conhecer a língua portuguesa, algumas percepções do contato com outras pessoas ficavam prejudicadas, e que a coisa da língua portuguesa abriu de uma outra língua, né, que é essa língua mais geral, que é a língua portuguesa, possibilitou lançar luzes sobre alguns aspectos assim do contato com outras pessoas, com outras culturas. Isso na cultura global que nós vivemos hoje é uma constatação a toda hora, Nani. A desconfiança, a imprecisão, a falta de clareza mesmo nos propósitos que movem o nosso cotidiano, as decisões, as escolhas econômicas, as escolhas políticas, os mandatos, as relações das empresas com as pessoas, né? Dos serviços no sentido organizado pelo Estado, como esse, por exemplo, da educação, que nós estamos no âmbito da educação discutindo essas questões mais gerais, ele se dá cheio de ambiguidade, cheio de desconfiança e cheio de conflito. E vocês estão experimentando uma parte desse conflito que é global, trazendo para essa visão complexa uma maneira muito sensível e reverente com a natureza, reverenciando a criação desse mundo, desse universo que nós experimentamos como uma dádiva, com muito carinho, com muita reverência, que seu povo vive esse caminho, né, essa verdade. E eu me lembro, Nani, para quem não acompanhou de perto a história recente do seu povo, que na última década, uma das coisas que mais me impressionou e que mais me fez pensar sobre o povo Yawanawá foi quando vocês viveram uma experiência coletiva da comunidade, de todo o povo Yawanawá, entrar num transe gradual, inicialmente algumas pessoas, depois as famílias, depois a aldeia inteira, em que as lideranças da aldeia se sentiram tão mergulhadas num transe coletivo que eles estavam buscando ajuda fora para ver o fenômeno que estava acontecendo com eles. E uma das pessoas que fez contato comigo à época, falando comigo, Chay, a gente estava querendo trazer um pajé que fosse muito forte para vir aqui trabalhar junto com a gente. O que nós estamos vivendo aqui? Porque nós já passamos, já veio médico, já veio os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras de referência, todos, eles não entendem, porque eles sabem lidar com o indivíduo, mas eles não sabem lidar com um coletivo em transe. A cultura dos brancos, Nani, ela só sabe lidar com o indivíduo, ela não reconhece coletivos. E isso é a grande tragédia. E o grande desafio para um povo que pensa como o povo Yawanawá, como o povo Krenak, a Xaninca, com esses povos que ainda guardam um profundo vínculo com a sua memória ancestral, é de conviver num mundo onde só existe o indivíduo. E nós sabemos existir como coletivo. Quando o seu povo, usando uma expressão assim vulgar, quando o seu povo inteiro rodou, né, perdeu a referência do mundo e entrou num transe coletivo, os brancos não são capazes de entender isso, porque eles acham que isso é ficar doido. E nós achamos que isso é ficar sarado.
E vocês saíram muito melhor depois que vocês passaram por aquele mergulho. Vocês saíram mais fortes, vocês saíram confiantes na identidade de vocês e na contribuição que vocês têm a dar para os vizinhos, né, para os nossos parentes que são próximos e também para o mundo todo. Parabéns por essa compromisso, né, por essa presente que você nos trouxe. E agora eu vou passar a palavra para o professor Miguel Arroio, que talvez ele gostasse de apontar na exposição que você fez temas que a gente vai poder debater à tarde. Eu estou indicando isso porque nós teríamos pouco tempo agora para fazer o debate. Nós daqui a pouco vamos ter o horário de almoço, e depois do almoço, aí sim nós vamos ter a oportunidade da exposição do professor Miguel e de um debate que abre para todo mundo interagir. Professor. Obrigado. Bom, que bom estes diálogos interculturais, né? E diálogos interculturais sobre a educação. Aqui ouvimos o professor Nani, né, falando-nos de como faz a educação, como seu povo educa. Mas eu estava pensando que não só ele falava de como se faz a educação, como educam seu povo, ele também traz uma concepção de educação, né? Ou seja, o diálogo intercultural tem que ser sobre práticas, sim. Trocar experiências, trocar práticas, ver as experiências dos outros povos, das outras culturas. Mas, sobretudo, ver outras concepções de educação, de professor, que ele nos falava, de infância. Então eu queria destacar alguns pontos, Nani, que me chamaram a atenção, tá? E por aí já vamos começando um pouco esse diálogo. Um ponto primeiro me chamou a atenção é que você falava muito em sabedoria, em conhecimento, em experiência, falou até em segredos, e falou que os depositários dessa sabedoria são os velhos, né? Quando estávamos aqui vendo um pouco toda essa experiência, essas escritas, essas autorias, né, me chama muito a atenção a palavra sabedoria, a palavra saberes, a palavra conhecimento aparece a toda hora, né? É muito forte. Aí que eu já estava começando a pensar, mas será que tem o mesmo sentido, o mesmo significado, esses termos, sabedoria, conhecimento, saberes, na cultura, as culturas indígenas e na nossa cultura ocidental, branca? Esta já seria uma pergunta. Eu acho que não. Eu acho que há uma diferença muito grande entre a concepção de saber, de saberes, de conhecimento, de sabedoria das culturas indígenas e de nossa cultura. Na nossa cultura, a palavra conhecimento traz um caráter mais de descobrir as leis da natureza, de dominar as leis da natureza, de dominar a lógica, a metodologia de produção do conhecimento. A ideia mais de conhecimento científico, conhecimento abstrato, enquanto que a palavra saber
ela está mais próxima da experiência, do aprendizado da experiência, do aprendizado não do saber fazer só, não. É mais do que o saber fazer. A experiência é mais do que o fazer. A sabedoria, o saber, é o conhecimento que se identifica com esses saberes, é mais um experienciar, um experimentar, saborear. Essa palavra, a palavra sabedoria, saber, sabor, está muito relacionada. Enquanto que nós usamos mais a palavra conhecimento em outro sentido, em um sentido mais lógico, em um sentido mais acumulativo, racional. A sabedoria se aproxima mais ao saber da totalidade do corpo, dos sentidos, da percepção, da emoção, da sensibilidade. E você falava uma coisa do sofrimento. O sofrimento é uma das... Você colocava isso, me chamou muita atenção, o sofrimento como fonte de sabedoria. Para saber, tem que sofrer, você colocava. Tá? E sofrer com o corpo. Então, veja, é o corpo que sofre, é a experiência do sofrer, da dor. Você falava muito da dor, da gente doente, tudo isso, como fonte de sabedoria. É outra, vocês veem que é outra concepção, muito diferente, muito diversa, né? Neste sentido, estes diálogos podem ser muito ricos, porque de fato perdemos no Ocidente, perdemos na concepção ilustrada, racional do conhecimento, perdemos a dimensão do aprender com o corpo, do aprender com o sofrer, do aprender com o trabalho, do aprender com o toque, do aprender com o experimentar. Perdemos muito isso. A única experiência que se aceita na concepção mais ocidental, ilustrada, racional, é a experiência positivista, ou seja, a ideia do acúmulo de experiência, né? Posso, a partir deles, chegar a uma lei mais universal. Mas é outra concepção. Este é o primeiro ponto que me chamou a atenção neste diálogo e que pode ser extremamente fecundo. Outro ponto também é que você destacava, né, que todo aprendizado é coletivo, não é individual. Enquanto que para nós todo aprendizado é individual. E cada intelecto, cada mente que aprende a pensar, a raciocinar, a guardar em sua memória, né, a ideia de que o aprender é um processo coletivo, você falava muito bem, contrasta radicalmente com a nossa cultura. Eu não diria que isso não faz parte da nossa cultura, eu diria que isso se perdeu em nossa cultura. A ideia, e sobretudo se perdeu nos processos de aprender escolares. Os processos de aprender escolares, cada aluno tem seu percurso, ele faz seu curso, seu percurso. Inclusive é proibido trabalhar juntos, fazer a prova juntos, colar do outro. Cada um que tem que cultivar seu intelecto, tá? Seu saber, e responder no dia da prova, ele. E a nota vai ser dele. E ele que vai ser aprovado, reprovado, ele. Então, veja a diferença que você nos colocava, né? A diferença da ênfase no saber coletivo, no aprender coletivo, na vivência coletiva como fonte de aprendizado. Este é um segundo ponto sobre o qual deveríamos discutir mais e sobre o qual deveríamos escrever mais e trabalhar mais e ter diálogos interculturais. Um outro ponto que me chamou muita atenção é a preocupação, você começou por aí, a preocupação com a gente doente, com as pessoas doentes. E pessoa doente é aquele que não pode trabalhar. A centralidade do trabalho. Veja, é curioso que se pensa muito que nas culturas indígenas é mais central a preguiça do que o trabalho. E não foi isso que você nos falou, não é verdade? Ao contrário.
se começa que estar doente é algo negativo porque não permite trabalhar, porque não permite ir a cultivar a terra, a buscar alimento, para cuidar da família. Você não permite realizar o compromisso que você colocava, fundamental, com a família, com o coletivo. Veja, esta ideia é muito forte, a ideia do trabalho e, consequentemente, a ideia da doença. Ajudar alguém que está precisando, você colocava, está insistindo muito isto. Eu estava pensando o que isso pode significar em termos de educação. Eu acho que isso significa que vocês nos demonstram a centralidade do cuidado nos processos educativos. Cuidar. Cuidar é educar. Quem educa, cuida. E quem não cuida, não educa, por mais que ensine. Tá? Esta relação entre cuidado e educação é algo que se desterrou dos processos educativos, sobretudo dos processos educativos formais, escolares. O cuidado ficou por conta da família, ficou sobretudo por conta da mulher. O cuidado não é nem sequer uma tarefa política, nem sequer uma tarefa das instituições públicas. Eu noto isso diante de tanta criança hoje de rua, que tem que se enredar no tráfico, que tem que faminta, que chega às escolas, não é? Os pais exigem da escola que cuide de seus filhos, porque eles têm que ir a trabalhar, as mães sobretudo. Temos que trabalhar para poder trazer comida. Não podemos nem cuidar deles, que seria a nossa tarefa primeira. Escola, cuide de nossos filhos. E aí a reação da escola, não. Essa não é função da escola. A função da escola é ensinar, não é cuidar. O máximo que se aceita, que na primeira infância, de 0 a 3 anos, e até um pouco na segunda infância, de 3 a 6, hoje se fala muito que a função da educação infantil é educar e cuidar. Não é verdade? Se fala muito isso. Mas veja, logo que passa essa primeira infância, a segunda infância, a função da escola não é mais cuidar, é só ensinar. Ensinar a escrever, ensinar a contar, ensinar a língua, ensinar as contas, ensinar noções, etc. Abandonamos os vínculos entre cuidado e educação. Eu acho muito interessante que você nos traz isso de volta. Nos mostra que cuidar é preciso. Cuidar faz parte. Nos falta uma pedagogia do cuidado. Nos falta uma teoria dos vínculos entre educar e cuidar. E nos falta isso, já digo, porque a escola que ficou no campo, na esfera do público, ela se afasta da esfera do privado e se relega para a esfera do privado o cuidado e se coloca na esfera do público o ensinar. Percebem isto? Porque se relega a mulher na esfera do privado e tudo o que é relacionado com a gestação, a criação, a alimentação, o cuidado, isso é coisa de mulher. Não é coisa da educação, não é coisa da escola. O máximo é coisa da educação familiar, materna. A mãe que cuida do filho, nem sequer o pai. E menos ainda o professor e o Estado. Tá? Neste sentido, eu acho que quando, diante de 80 milhões de famintos, o governo Lula colocou a fome no campo do público, isso é um grande salto. A fome não é um problema de assistência, é um problema político. É um problema de direitos, consequentemente um problema de dever do Estado. Veja, se transfere da esfera do privado, da assistência, da mãe que dá um jeito, ou cada um dá um jeito, até roubando para sobreviver, para dizer não. Isso tem que ser colocado na esfera do
do público. Ou seja, trazer o cuidado para a esfera do público, para a esfera da educação pública, para a esfera das políticas educativas, eu acho isso dá pé para a manga, né? Dá pano para a manga, daria para uma grande discussão entre nós, educadores, nesses diálogos interculturais. Outro ponto que me chamou a atenção é a questão da escrita que você coloca. Você diz, a escrita não vem de nosso povo, vem de fora. Mas você diz, por que precisamos da escrita? Isto é muito interessante. Lá na área da Faculdade de Letras, ou no CEALE, a toda hora eu escuto a Magda e companhia, né? A escrita hoje é uma precondição para a cidadania. Tá? Consciente. Você nos coloca outra visão. Eu prefiro essa. A escrita é necessária para garantir nosso direito à terra, cada dia mais escassa, demarcada. Não é isso que você nos colocou? Esta vinculação entre escrita e terra, como que vocês falam, letra a terra, como que é? A letra e a terra, né? A letra e a terra. Esta vinculação entre todos os processos educativos e a terra. Eu convivo muito com os sem terra, com os educadores e educadoras do movimento sem terra, e sempre que temos feito seminários, encontros, sempre tem também indígenas, professores indígenas, participando desses encontros, da Conferência Nacional de Educação, as duas que já tivemos, sempre tinha professores quilombolas, professores indígenas, professores sem terra, professores de todos que mexem nos diversos movimentos do campo. Há uma tentativa de vincular os movimentos do campo todos que lutam pela terra, seja na perspectiva das terras indígenas, das terras quilombolas, da terra ameaçada pelo agronegócio. E aí a terra passa a ser, eu diria, a grande matriz pedagógica. Nós, em nossa cultura mais industrialista, já temos reconhecido o trabalho como princípio educativo. Mas o que vocês nos chamam muita atenção é a pedagogia da terra. Esse é o nome que eles dão, inclusive ao curso que nós temos lá na Faculdade de Educação. Eu dou aula em muitos cursos de pedagogia da terra. E quando eu falo da teoria pedagógica, e falo das diversas matrizes pedagógicas em torno das quais ir construindo a concepção de pedagogia, uma das coisas que me chama muita atenção é a terra como matriz pedagógica, como matriz formadora. E eu acho que isso é uma das características da educação indígena, não é verdade? Você falava o tempo todo, não só o direito à terra, você falou dos direitos da terra. A terra tem direito não só de receber o corpo morto, você falava isso, né? Os direitos da terra. A terra passa a ser o referencial de toda eu diria de todo o universo pedagógico, educativo. E é curioso que a pedagogia, quando a gente vai às raízes das primeiras pedagogias, né? A pedagogia socrática, a pedagogia mais sobretudo quando você vai às raízes da pedagogia da agricultura familiar. Eu posso falar isso porque meu pai era um camponês de agricultura familiar, minha mãe, eu me criei lá também, numa cidadezinha onde todos era de agricultura familiar. A terra é o referente religioso, é o referente dos espíritos, é o referente da sabedoria, é o referente da educação. A terra é o referente da cultura.
a palavra cultura, cultivo, cultura da soja, cultura do milho, cultura do feijão, de origem à cultura. A cultura está vinculada à cultura da terra, a cultura que nós chamamos. Por isso que eu diria que vocês, de alguma forma, nos convidam que o diálogo intercultural tem que ser um diálogo na terra, tem que ser um diálogo na própria matriz da cultura, que é a terra, que é o cultivo, que é as formas de relacionar-se com a natureza, de prepará-la, o cio da terra, o calor da terra, a força da terra, a energia da terra. Tudo isto é algo que se perdeu, sobretudo na pedagogia moderna, racionalista, que tanto impera entre nós. Não é? Que bom ouvir essas coisas e ser puxados de novo para voltar a essas matrizes. Né? Outro ponto que me chamou a atenção é quando você fala dos filhos, da infância, da educação dos filhos. Seria muito interessante, você falou pouco, mas seria até interessante estabelecer um diálogo intercultural nesse terreno. Ou seja, qual a concepção de infância que tem os povos indígenas? Qual a concepção de infância que temos nós? Hoje se escreve muito sobre a história da infância e se reconhece que a infância é uma categoria histórica, não é algo dado, não é algo que nasce, não é a mesma coisa do que um pintinho. Pintinho é uma categoria natural, ou um patinho, ou um papagaio, é algo natural. A infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta, a velhice, tem também uma origem natural, biológica. Mas em torno dessa realidade que é biológica, se construiu toda uma realidade cultural, toda uma visão cultural. E a partir de cada cultura, e aí seria esta a importância, a pergunta, qual a concepção de infância na cultura indígena? Qual a concepção de infância no campo? Qual a concepção de infância de meu pai, minha mãe, meu avô, quando eu cheguei, que sou o primeiro neto? Qual é a concepção de infância em que eu vivi, em que eu fui tratado, em que eu fui socializado? Será que coincide com a concepção de infância urbana, a concepção de infância que nós temos, ou é diferente? De fato, as formas de viver a infância de meu neto, com 8 anos, da mãe dele, e minhas, de minha mãe, de meu avô, de meu pai, de meus irmãos, é completamente diferente. Mas não só as formas de viver a infância, as concepções de infância também, as representações de infância. E vocês sabem que a pedagogia ela é inseparável da concepção da infância. Dependendo da concepção de infância que temos, teremos uma ou outra concepção de educação e de pedagogia. A própria palavra pedagogia é conduzir a infância. Mas não é só a palavra pedagogia ou pensamento pedagógico que se constrói conduzindo a infância. Ele vai se construir diferente dependendo das formas de viver a infância, das concepções de infância, percebem? Há uma relação dialética. A infância é construída pela pedagogia, mas também a pedagogia é construída pela infância. Então, dependendo das formas de viver a infância, das concepções de infância, vamos ter uma ou outra concepção de pedagogia, de educação. Então, esta seria uma pergunta muito, muito séria para debates, para estudos, né? Para continuar aqui neste lugar maravilhoso, onde vocês estão construindo um pensamento diferente. Né? A pergunta podia ser essa, vamos pesquisar as formas de viver a infância nas comunidades indígenas. São diferentes? Se está destruindo a concepção de infância? Quais são essas concepções? Em que medida essas concepções e vivências da infância condicionam as concepções de educação, de pedagogia, de cultura educativa? Esta é uma questão que você nos trouxe aí, que me parece muito interessante para esse diálogo intercultural. Eu estou apenas, como você vê, destacando pontos que você
nos colocou e que, claro, a mim me chamaram a atenção desde a minha cultura, né? Mas, lembrando muito, às vezes me dá muita impressão, sabe, que eu quando estava aqui, rodando por aqui, eu falava, faz um mês agora que eu cheguei de passar 3 meses lá na cidade onde eu nasci, onde eu me criei, onde meu pai, que já morreu, está enterrado lá, plantou, cultivou, minha mãe ainda continua plantando, cultivando como camponesa. Há muita proximidade, há mais proximidade entre as culturas indígenas e as culturas camponesas do que entre a cultura camponesa e a cultura urbana, ilustrada, muito mais. Porque a pedagogia não só esqueceu da educação indígena, esqueceu também da educação do campo. Esqueceu completamente. A escola do campo se pretende que seja um remédio mau, de péssima qualidade, da escola urbana. Não temos uma pedagogia do campo. E não temos educadores para o campo, como não temos educadores. Hoje temos mais educadores indígenas do que educadores. E é muito interessante que na Faculdade de Educação estejam juntos lá 2 projetos, formação de professores indígenas e formação de professores do campo. Muito interessante. Há muita proximidade entre eles. Muita. Mais do que a proximidade com a formação de pedagogos, de professores urbanos. Muita mais. Por quê? O que dá unidade a todos eles? É a terra. São as formas de produzir, a existência, a vida. Tá? São as matrizes culturais, que são as mesmas, percebe? Muito próximas, muito parecidas. Outro ponto que me chamou bastante a atenção, você perguntou qual a qualidade do professor indígena. E você não falou ensinante, não falou docente, que é o que falaríamos todos nós. Eu estive anteontem lá na terra da Márcia, em Sete Lagoas, e para falar da memória do ofício docente. Eu também tenho um livro aí, Ofício de Mestre, que trabalha um pouco essa ideia. Mas o que eu coloco nesse livro, Ofício de Mestre, é que perdemos o ofício de educar, o ofício de formar, e ficamos só com o ofício de ensinar. E é interessante que você nos coloca e define a qualidade do professor do índio como formador. Eu gosto mais de educador do que de professor. E é interessante, no meu contato com as escolas, com os professores do campo, os professores dos movimentos, da via campesina, etc., eles se chamam não professores, se chamam educadores do campo. Talvez seria mais interessante falar educadores indígenas do que professores indígenas. A palavra professor restringe, a palavra educador abre, amplia. Nem todo ensino é educativo. Não é. Mas toda educação tem que ensinar. Mas não só ensinar. Educar é mais do que ensinar. Desterramos do campo da pedagogia a educação. E acho importante quando você fala que a característica que qualifica o professor, eu preferiria o educador, é ser formador. Formar está mais próximo de educar do que de ensinar. Podemos ensinar e devemos ensinar para formar. Eu coloco num capítulo desse livro que toda docência tem que ser uma docência. E que a grande lição que todo docente tem que ensinar é a ser gente, a ser humanos.
consequentemente, formar. E você falou também que tem que ser um perfil de gente comprometido com seu povo. Veja, você coloca como uma qualidade do educador indígena o compromisso com seu povo. Você falava, inclusive, o compromisso com a natureza, com a família, com seu povo. Veja, uma qualidade coletiva. Não é o compromisso com sua disciplina, nem sequer o compromisso com que todo aluno aprenda. É algo mais. Dentro da perspectiva que você falava do coletivo, se todo aprendizado é coletivo, toda sabedoria, todo conhecimento é coletivo, o professor, o educador indígena, ele tem que ter um compromisso coletivo, uma sensibilidade coletiva, uma percepção coletiva. Temos muito a aprender dessa pedagogia indígena. E, finalmente, bom, antes do que finalmente, você falava um compromisso com a identidade de seu povo. Veja, normalmente o professor nosso, da escola pública ou privada, ele não se preocupa com que o aluno negro tenha identidade, que a menina tenha identidade de gênero, ou identidade de raça, ou identidade de etnia, nem de classe. Não. Isso é o problema dele. Isso é coisa dos sindicatos, isso é coisa do... Não é verdade? Ou é coisa da família, tá? Ou é coisa do movimento negro, do movimento feminista, do movimento trabalhista, percebe? Ou do movimento indígena. Você dizia, não. Uma das funções da escola, da educação, para os povos indígenas, é cultivar a identidade indígena. Este ponto é extremamente desafiante para nós. Do outro lado, da outra concepção de educação tão estreita, tão pobre, tão cientificista. A única preocupação, você também falou isso, é que prepare para o vestibular. Inclusive, haverá essa tentação de famílias, de pais indígenas que diz, leva para a escola da cidade que ela prepara para o vestibular. Não é verdade? E você falou que se saem melhor aqueles que têm sido educados, né, dentro desta concepção mais forte, mais densa, mais ampliada, do que os outros que aprendem a fazer cruzes para responder questões de múltipla escolha no vestibular. Não é verdade? Tá? Ele pode acertar tudo e não ter sabedoria, não ter conhecimento, não ter identidade, não ter cultura, não ter orgulho de si mesmo, compromisso com seu povo. Veja, então, esta construção da identidade como uma tarefa da educação me parece algo muito, muito, muito importante. Muito importante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje à tarde, né? E, finalmente, um ponto que nós precisamos de nossas histórias, de nossas narrativas para educar. O ser humano se educa na cultura. A cultura é a grande matriz que nos forma. É um pouco, diríamos, o colo onde nós vamos aprendendo a ser gente e vamos nos conformando como gente, a cultura. A cultura foi desterrada da escola. Lembra que já na proposta da escola plural, um dos eixos que nós destacávamos já em 94 já era recuperar a cultura como matriz formadora. A escola já foi mais, diríamos, cultivadora da cultura, a cultura nacional, a cultura do povo, a cultura da cidade, a cultura... Tudo isso se perdeu em nome de preparar para o vestibular, para o concurso, de ensinar gramática, matemática, porque isso que cai no Provon, etc. Então, estamos recuperando a cultura.
E eu acho que vocês têm que nos ensinar a centralidade da cultura na formação. E para isso ensinar-nos a centralidade das narrativas, a centralidade das histórias que você falava, a centralidade da memória. Da memória. A escola nossa, deste outro lado, não cultiva memória. Porque para eles memória é sinônimo de passado, de tradição. E a escola tem que preparar para o futuro. Para que memória? Se o que importa é onde que eu vou trabalhar, na fábrica, ou, se não encontro trabalho, onde que vou roubar, onde vou me enredar, na droga, na violência, está entendendo? Isso é o que importa. E a memória? Memória. Alguém se alimenta de memória. A memória alimenta alguém. O dia que você se candidata para o vestibular, para um concurso, vão te perguntar pela tua memória, a memória de teus antepassados. Não tem nada a ver. Percebe? Desterramos a memória da educação. E vocês nos dizem, temos que aprender com a memória. Então, parabéns, muito obrigado. Estas seriam um pouco as considerações que me provocou Nani com sua apresentação aqui sobre a educação intercultural. Obrigado. Nós vamos interromper agora os debates, as falas, para a hora do almoço. Nós retornamos às 2h30. Confirma esse horário? 2h30 para almoço agora, 2h30 retornamos. E parabéns a esses dois queridos expositores do dia, que estão trazendo muita beleza para esse debate e para esse lugar, que já é ótimo, né, Nani? Com vocês trazendo essas visões, fica mais bacana ainda. Vamos almoçar.